Estamos falando direto aqui dos estúdios da TV Câmara, aqui na Expo Agro 2016, e falando hoje com o diretor de Irrigação e Águas da AIBA. Ele é especializado nessa questão, essa grande polêmica de hoje, que nós estamos vendo aí os rios secando, inclusive corte de alguns pivôs. Nós vamos falar com o Cizino Lopes, que é para realmente a gente ficar inteirado do que está acontecendo com relação à escassez de água na nossa região. Boa noite, Cizino, seja bem-vindo ao nosso estúdio e gostaria de primeiro saber de você, o que está acontecendo com nossos rios da região? Boa noite a todos. Na realidade, eu estou vivendo um ciclo de baixa vazão nos rios que faz parte do processo natural. É consequência, obviamente, dos regimes que mantêm a chuva na região. Nós estamos passando por um período de El Niño muito forte, que tem um reflexo nas precipitações da região, como eu falei. E esse ano foi um ano excepcional, um dos mais fortes que já foram registrados até agora, né? Eu estava olhando nos dados, verificando no passado, e não consegui, de 1934 para cá, dados que eu tenho de informação de 1934 para cá, nenhum ano onde choveu tanto no mês de janeiro e não choveu nos outros meses. Então isso contribuiu muito para a baixa recarga do aquífero e dos rios. Portanto, os rios baixaram mesmo. Isso aí é natural que tenha acontecido. Temos esperança que esse período esteja se passando e voltamos a ter um período de laninha, predomínio da laninha, que ao contrário, as chuvas voltam a ter uma distribuição mais normal para a nossa região e talvez nossos rios voltem a encher no próximo ano. A Expo Agro 2016, ela traz inclusive um tema no seu slogan, que é também a questão, focando a questão da escassez de água. Existe uma perspectiva, como você até acabou de falar, para que o ano que vem, eu tenho ouvido alguns pronunciamentos do presidente da AIBA, o Júlio Busato, e ele tem sempre falado que a partir do ano que vem, possivelmente, há uma dissipação do El Niño, voltando o Laninha. Como é que vocês podem fazer essa avaliação com precisão? Olha, na previsão de tempo não existe uma precisão. Você já chama previsão porque é o que poderá acontecer. Os estudos que não são feitos por nós, que são pelo INPE, por outros órgãos já mais especializados, estão apontando sim para esse final. E estatisticamente também tem mostrado que depois de um período de 3, 4 anos de El Niño, passa esse período e volta ao período da Laninha. Mas aproveitando a oportunidade aqui, e eu queria até falar para a população de Barreiras que tem um mito, achando que os pivôs estão secando todos os rios, essa história tem aí. Não é bem verdade. Quem tira água dos rios, é verdade que se tira água dos rios, mas eu ontem mesmo estava olhando, nós estamos acompanhando agora de perto as vazões dos rios, através das cotas que mede lá, fazendo as vazões. Nós verificamos que depois que nós lançamos a campanha com os produtores que parassem de irrigar pelo menos 60% dos seus pivôs, por conta desse problema da crise hídrica... Esse processo já está sendo executado de 60% de redução? Perfeitamente, já. Não chegamos ainda aos 60%, porque tem pivôs que estão terminando as suas lavouras, mas na hora que terminar não vão irrigar mais até voltar a chuva. Aí eu acho que vão passar disso aí. Mas já verifiquei que no Rio Branco, por exemplo, a cota, na cota do marcado do rio já aumentou 8 centímetros, que corresponde mais ou menos 5,6 metros cúbicos por segundo. Isso só pode ser por consequência dos pivôs que pararam de irrigar, porque não choveu, não teve nada, então é por consequência disso, logicamente. E também, para ficar um pouco claro, que a quantidade de água que você tira para irrigação não oscila tanto no rio que o pessoal imagina. Isso vai em torno de 15 a 20 centímetros, dependendo da largura do rio e de cada rio. Portanto, se a gente para de irrigar, não significa que o rio vai encher, não vai encher. O rio vai melhorar um pouco. Porque, na realidade, como eu estou falando, essa questão da pouca vazão é uma questão cíclica. E é natural, isso não tem nada de artificial. É uma questão, vamos dizer assim, de chuva. Teriam que chover para que realmente repor as águas do rio. Perfeitamente. E se não chove, nossa fonte de água é da chuva. Não tem água da chuva, então você tem essa baixa. Mas isso é registrado cíclico. E eu acho que a população pode ficar tranquila que, provavelmente, desde 1934 para cá, que nós temos analisado esses dados, teve sempre enchentes e vazias dos rios, oscilou bastante isso aí. Então, provavelmente, isso vai ser uma consequência para o futuro e voltar a encher os rios novamente. Você que é da área, o que a AIBA tem feito para realmente, vamos dizer assim, minimizar o impacto junto aos produtores com relação à crise de água? Então, o que nós estamos fazendo agora,
como essa crise pegou todo mundo, inclusive nós, irrigantes também, ficamos receosos de que a água não desse para irrigar todo mundo, nós fizemos um pacto para o pessoal parar, 60% dos seus pivôs não vão irrigar, diz até setembro, mais ou menos, para e só volta a irrigar quando chover, porque o risco existia e ainda existe de você voltar a irrigar todo mundo e não ter água para todo mundo. Aí teria uma crise entre produtores. Por isso que foi parado. Isso aí é uma coisa bastante racional. Não foi uma ordem que veio de ninguém, foi uma decisão dos produtores, entendendo que isso era racional fazer dessa forma. Agora, o que nós estamos fazendo diferente? É monitorando as vazões dos rios. Conseguimos dados do INEMA e da ANA, das estações hidrometeorológicas daqui da região, e estamos medindo para saber o que tem de água e o que não tem, para saber o que se pode e o que não pode utilizar. Então essa é a única coisa que nós podemos fazer, é monitorar de perto para saber o que tem de água disponível para ser usado para irrigação. Existe eu tenho uma curiosidade, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, com relação o que é mesmo El Ninho e Laninha. Você que é especialista no assunto, poderia dar uma explicação então melhor para a nossa população? Olha, o efeito do El Ninho, também eu tive que estudar um pouco isso aí para entender, né? É um assunto relativamente novo, não foi da minha época de faculdade, eu tenho que aprender depois, né? Porque é relativamente novo, mas é o seguinte, o aquecimento da água do Pacífico, e esse aquecimento da água depende de uma série de coisas, por exemplo, depende dos terremotos, depende de vulcões, depende de uma série de coisas que aquece a água, essa água vem descendo do norte para o Equador, ou vice-versa. Chegando aqui no Equador, ela aumenta a evaporação muito grande. Há uma evaporação muito grande quando a água está aquecida. Principalmente quando ela tem um aquecimento lá nos 100 metros de profundidade. Então ela aquece bastante. À medida que vem esse aquecimento, os ventos, chamados elíseos, empurram essas águas do ar para os continentes. E o caminho, quando ele é muito forte, ele pega um caminho assim de centro-sul, mais forte. Ele não chega aí para o nordeste. Porque os ventos são muito fortes. Você vê que no São Paulo, aquela região lá que nós acompanhamos, no Rio Grande do Sul, houve enchente, chuva muito forte por conta disso. E enquanto isso, ela não consegue subir para o Nordeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Que nós estamos com essa seca, não é só aqui, logicamente. Evidentemente, na minha compreensão, o El Niño, essa questão climática, ela atinge mais o Nordeste. E favorece, vamos dizer assim, e chove mais no Sul e Sudeste, é isso? Não é bem assim, porque depende da intensidade dele, sabe? Quando ele é muito intenso, ele fica mais seco no Nordeste e Centro-Oeste e o Centro-Sul tem mais água. Mas quando ele é mais suave, ou então quando entra a Laninha, os ventos são menos fortes e as águas ficam mais distribuídas. Aí ela tem condições de chegar no Nordeste, Centro-Oeste, Nordeste. Tanto é que nós temos registrado também, de vez em quando, super enchentes no Nordeste. Você deve lembrar de uns 3, 5 anos atrás que lá em Alagoas teve barragem que inundou, quebrou. Quer dizer, ele não é uma coisa assim muito simples de entender que é isso ou aquilo outro. O clima é meio maluco, assim. A gente tem tendências. A tendência nossa agora é que venha prevalecer a Laninha. Se ela prevalecer, provavelmente no ano que vem, nessa época, não estamos mais falando de crise hídrica. Tomara que não. Como aconteceu em São Paulo no ano passado, estava todo mundo brigando lá por água, que não tinha água, racionando. Então, esse ano o El Niño chegou e toma água para todo mundo está satisfeito. Eu acho que isso vai acontecer também, eu acredito muito nisso. Aqui na região. Se você fosse dar um conselho, fazer uma recomendação para a economia de água, o racionamento, o que você diria para a nossa população, inclusive para os produtores? Olha, o racionamento do uso da água hoje é uma verdade. Nós não temos mais aquela condição de água abundante, que todo mundo fazer o que quer com a água. Todo mundo tem que ter essa responsabilidade. Na parte da população, tem que economizar, porque o preço da água está caríssimo. Ninguém tem mais dar o luxo de ficar jogando água fora, porque ninguém aguenta pagar a conta. Todo mundo sabe disso. Na parte do irrigante, também a água custa caro para você bombear, para tudo isso, e está tendo escassez. Portanto, lá também você tem que ter racionalidade do uso da água. Todos têm que fazer isso, não tem jeito. Agora, eu queria registrar uma coisa interessante que o pessoal precisa saber, que é o seguinte. Nós deixamos de irrigar, esse ano, mais ou menos 60 mil hectares estamos deixando de irrigar, por conta da falta d'água. Mas tem um preço muito alto para a população. Porque eu fiz uma conta rápida. Se você pega 60 mil hectares, você deixou de plantar feijão, por exemplo. Isso é o que foi, deixou de produzir em 2016. Isso. Agora, nós estamos deixando de produzir agora, porque de maio para cá nós paramos. Olha, maio nós levantamos o problema, estávamos muito sérios, a gente não vamos poder continuar irrigando todo mundo. Vai ter que parar, só vai poder ficar irrigando aquelas culturas que não pode parar mesmo, que é o caso da cultura perene, o café,
Alguns pivôs estavam com semente, que não pode parar, está produzindo semente, precisamos de semente. Mas aqueles que não têm nessa condição, para porque não vai ter água para todo mundo. Mas se tivesse água e se estivéssemos irrigando, nós poderíamos ter produzido mais ou menos 3 milhões de sacas de feijão, que estaria com certeza impactando para baixo o preço do feijão. Mas então, por isso eu vou dizer, o prejuízo é para todo mundo. O primeiro prejuízo é para o produtor, que ele deixou de receber esse dinheiro, mas depois vem os municípios que não pegam o ICMS e vem a população que paga mais caro. Portanto, essa crise hídrica ela dá prejuízo para todo mundo. E nós vamos vencê-la sem nenhum problema. Não precisa a pessoa ficar preocupada com desabastecimento de água, isso não vai acontecer. Pode ter certeza que não vai acontecer. Zizino, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, é do programa Encontro Marcado, e agradecer a IBA por ter cedido a sua presença aqui. Agradecemos a sua presença. Sintonize o canal 4.1 TV Câmara, falando diretamente aqui da Expo Agro 2016.